Opa, bom, como pode ver, hoje estamos com um vídeo um pouquinho mais diferente do normal. E nessa obra desse vídeo de hoje, vamos estar acompanhando uma pessoa que no passado era um rei que ganhava tudo de mão dada. Só que nesse momento, ele estava cansado de viver essa vida. Então para isso, o pai de nosso protagonista aparece e logo depois expulsa o nosso protagonista desse lugar que vivia. Então ali depois de ser expulso de seu paraíso, ele reencarna como um humano comum. Quando o nosso meninão aqui reencarna, ele percebe algo. O pescoço seu estava quebrado, mas ao seu redor tinha mana. Então para isso ele pega essa mana ao redor e se cura. Então agora percebendo que não é mais um ser bem forte, agora sim um humano. Ainda mais para piorar a situação, ele vivia no corpo de um cara que era fracassado. Ele perdeu a pessoa que amava para uma outra pessoa. Aí logo depois ele ainda foi enganado por algum golpista. E já para ficar kit aqui para esse fracassado aqui, ele acaba batendo sua cabeça na parede. E que no fim acaba desmaiando. E que no fim também rola que o nosso protagonista acorda no corpo desse cara. Já o nosso meninão fica bastante feliz por reencarnar no corpo desse moleque. Agora ele pode estar vivendo livre, pois antes o pai dele sempre via pegando o pé de nosso protagonista. Então ali pensando o que iria fazer na vida, uns figuras aparecem na casa de nosso protagonista. Um deles queria meio que dar uma surra em nosso protagonista, ou melhor, eles queriam matar ele. Assim é feito, os figuras tentam fazer isso em nosso protagonista. Um deles quase conseguiu, só que agora ali está o nosso protagonista. Ele se levanta daquele soco que tomou, só que ele se levanta com uma aura um pouquinho assustadora, que faz as figuras só tremer um pouquinho de medo. Então por ter mandado um soquinho fraco em nosso protagonista iria ensinar eles como se dasse um soco bom. E as figuras não queriam ficar quietos só com um soco. Eles logo depois tenta dar outro. Foi bicuda pra cá, soco pra lá? Foi. Mas nenhum daqueles socos e bicudas que eles deram não fizeram efeito nenhum em nosso protagonista. Já que nada fazia efeito nele, um dos figuras saca sua peixeira e dá-lhe em nosso prota. Isso atingiu ele? Atingiu. Mas eles conseguiram fazer que o nosso protagonista agarrasse aquela peixeira. E sem dificuldade nenhuma, ele faz a réplica de seus socos nesse figurante. Com os socos que deu nele, fez que um deles ficasse censurado. Já para o outro não ficar do mesmo jeito, ele vai puxar o carro também. Já que agora o nosso meninão é humano, ele precisa estar tomando mais cuidado. Então para isso ele usa mais uma cura para estar se curando. Com um toque de mágica, um cara aparece e conserta tudo que foi destruído por alguns figurantes. Até que ali ele recebe uma mensagem da pessoa, aquela amiga de infância que ficou com outro cara. Já agora ele nem quer ficar mais pensando nela. Então assim nem responde, ignora ela. Tá chegando, o nosso meninão aqui já upa pro nível de comedor de casadas. Depois disso ele sai e vai dar uns rolês aleatórios pela cidade. Até que ele chega num ponto onde que pessoas se reúnem ali para estar despertando seus poderes. Mas algumas das pessoas que estavam ali para estar despertando os poderes eram até que fracos. Já logo depois de alguns perceber que o nosso protagonista estava ali, ele chega em nosso prota e tenta dar aquela zoada básica nele. Mas nosso protagonista não era humano. Então ele achava que aqueles figurantes estavam meio que tendo inveja de nosso protagonista. Ali então, se achando fodão, um figurante aparece e dá-lhe uma bicuda bem dada em nosso protagonista, e voa até que bem longe. O figura que apareceu era a pessoa que pegou a mina de nosso protagonista. Já que o dono anterior desse corpo não falou para sua amiga de infância que amava ela, ele aqui agora irá falar por si próprio. Então ele começa a falar tudo. Só com algumas simples falas, faz essa menina ficar chonadinha por nosso meninão. Já tá chegando o nosso comedor de casado. Então, aqui figurante de leve nos fundos, escuta tudo que o nosso protagonista falou. E depois de escutar isso, ele dá-lhe outra bicuda na fuça de nosso protagonista. Guarda isso, uma bicuda foi ótima, mas a outra ele vai guardar bem dada. Já logo depois de nosso protagonista tomar essa sua segunda bicuda, aquela wife vai para o nosso protagonista ajudar ele. Mas já o figurante não queria saber de nada. Ele queria um X1 para resolver tudo. Como ele achava que o nosso meninão aqui era um medroso como sempre, ele chama ele para um X1 no arena. Quando o arena aparece, todo mundo voa a loucuras. Mas já a nossa wife, apaixonadinha por nosso meninão, pede para que ele não fizesse isso. Já o nosso protagonista não liga para nada. E dali então ele vai andando devagarzinho e logo depois entra no ringue. Aqui vai valer tudo, bicuda pra cá, bicuda pra lá, vai valer até comer figuras na porrada. Já esse figura no início da luta já queria se exibir um pouco, então ele pede para que o nosso meninão fosse primeiro, atacasse. Já que ele queria um soco de brinde para iniciar, o nosso porta vai lá e dá-lhe no nele. Com esse soco que deu nele, conseguiu apagar o figurante. Por apagar esse figurante em um único soco, os figuras ao lado ficam a loucura, por ver essa cena maravilhosa. Então até o próximo round começar, ele terá que esperar esse figurante acordar. Uma hora depois. Enquanto acordava, ele vê alguns figurantes filmando ele. Então assim ele vai lá, retoma o celular do cara e dá uma tiltada neles. Já nosso prota estava numa boa, só esperando isso tudo finalizar para que ele pudesse voltar à luta novamente. Depois que ele finaliza seus tilts ali, ele volta à luta. Agora o bichinho volta invocado no X1. Para isso, ele parte para cima de nosso protagonista. Dali ele dá alguns combos em nosso prota. Ele acha que aqueles combos que deu em nosso protagonista conseguiu derrotar ele. Achou, mas nosso prota se levanta de novo e anda ali como se nada tivesse acontecido entre aquela luta. Por tomar duas bicudas na força,
Mas, ainda mais por ser zoado em público, o nosso protagonista vai até o figurante. E dali, ele replica o mesmo ataque que ele fez em nosso protagonista. Pro combo final, redalha a bicuda. Enquanto o moleque que pegou a mina de nosso protagonista só está o pó no chão, aqui pode ver uma organização que aquele moleque meio que faz parte. Eles aqui não estão acreditando no que estão vendo, pois aquele moleque foi derrotado fácil. O nome da pessoa que derrotou aquele moleque era bem conhecido por ele. Agora que o nosso menino deu aquela surra de qualidade naquele figurante, nosso prota queria meter o pé dali. Já assim é feito, ele sai, mas quando ele sai, ele vê a sua casada. E se acha aí que vai rolar aquele clichê básico? Não, nosso menino dá aquele drible maluco que passa direto por ela. E logo em seguida ele vai direitinho para a sua casa. Enquanto isso também, podem ver a nossa wife aqui, ela que acaba meio que revelando que era uma professora. Para melhorar ainda mais, ela irá dar aula ao nosso protagonista. Agora aqui precisa estar descobrindo mais sobre o nosso prota, pois antes ele era só um fracassado, não tinha despertado seu poder. Já agora ele despertou um poder que conseguiria derrotar aquele moleque. Enquanto nosso prota tava na boa indo embora, um Truxama aparece e dá-lhe com tudo pra cima dele. E logo depois daquilo, ali dentro sai aqueles figurantes que tentou dar aquela surra em nosso prota. Eles ali veio atrás de vingança, só que agora eu acho que a vingança deles completou, pois nosso prota estava até perceber que o nosso protagonista não estava só o pó no chão, pois ali ele acabou se curando do ataque do Truxama. Mas o cara que veio junto com aqueles dois figurantes não veio ali para estar tretando com o nosso prota, e em si pediu para ele se unir a esse figurante. E ele nem pensa e ele aceita. Só que logo depois ele percebe que ainda é um estudante e nem um moleque crescido ainda. Então ele recusa no fim. Por nosso meninão ter recusado, um figurante lasca com tudo pra cima de nosso prota com a peixeira na mão. Mas ele só dá-lhe numa força desse figura que ele voa pra outra direção. Só que também esse figura bruta aí não veio sozinho. Ele trouxe um cara das tecnologias dos brabos aí. Ali ele saca um braço de ferro e coloca em si. Logo depois de colocar aquilo em si, ele parte com tudo pra cima de nosso protagonista. E o nosso meninão apanhou feio. Mas no fim, nosso prota revidou. Mas mesmo revidando, ele apanha. O bicho apanhou tanto que fez aquele braço robótico ali descarregar a bateria. Só que a surra que o nosso prota tomou não foi nada, pois ele conseguia se curar fácil daqueles ataques daquele figurante. Só que o nosso prota estava doido para ter um braço de ferro como o desse figurante. Já que agora o braço de ferro aí não tancava o nosso prota, ele iria chamar o de 2 metros. Esse daí iria tentar tancar o nosso prota no X1. Mas não, mesmo ele não conseguindo tancar ele no X1, ele queria lutar mais um pouco. Mesmo o nosso prota se apanhando bastante, ele não tava ligando para essa surra. Enquanto isso, de um outro lado, pode ver a nossa casada. Já ela que estava bastante preocupada com o nosso protagonista. E no fim, ela até que manda uma mensagem para o nosso prota. Só que ali o nosso prota não estava num bom momento para estar respondendo ela, pois o braço de ferro estava dando uma bela surra em nosso meninão. Mas como o braço de ferro não dava conta de nosso prota, o de 2 metros acaba chegando em cena. Já quando ele entra em cena, ele já começa a fazer aquelas massagens das boas em nosso meninão. Mas nem o de 2 metros aí levava a luta a sério. Ele aqui, como não podia ignorar a sua casada, ele manda alguma resposta pra ela. Isso deixou o de 2 metros um pouco pé da vida. Eu entendi. E ali então lasca com tudo pra cima de nosso prota. E no meio da surra ali, o nosso menino acaba meio que deixando seu celular cair. Já o de 2 metros aí, ao ver o celular dele que caiu, ele vai lá e pega. Ali, acaba vendo a casada de nosso meninão. Já que o nosso meninão aqui nunca chamou ela pra sair, o de 2 metros aí faz esse favor por nosso prota. Já por ter feito isso, o nosso protagonista ficou um pouquinho irritado com esse figurante. Então com isso, nosso prota vai com tudo pra cima dele. E dá-lhe um pé da orelha dele que cai duro no chão. Mas mesmo caindo duro no chão, ele se levanta de novo. A figura bruta e pediu para que não levasse a luta mais a sério, pois ali aquele figura bruta precisava de nosso protagonista. Ele pensa que nosso meninão seria uma baita peça para sua coleção. Mas então, né, história de vilão para nós gostar dos bichos. No passado, ele era um moleque meio incomum. Ele aqui tinha uma força bem surreal. Por ter essa força bem incomum, ele machucava seus amigos sem querer. E por isso o moleque ficava sempre sozinho. Mas foi aí que apareceu a dupla dos dois figurantes. Eles acolheram ele. Mas o de 2 metros sempre desejava uma coisa, um oponente à altura dele. E agora que encontrou, os dois aqui tá numa baita felicidade. O de 2 metros pode soltar tudo nele. Já o nosso meninão estava sem tempo, pois a sua casada estava indo se preparar para estar saindo com o nosso protagonista. Então para esse belo momento aqui, ele lasca um soco no busto desse cara, que cai duro no chão. Foi um soco tão bom que o bicho tá dormindo como uma princesa no mundo das maravilhas. Agora que ele botou o maromba aí para dormir, e ele aqui vai andando devagarzinho até chegar no nosso figura bruta. Quando eu cheguei
nosso figura bruta aqui, ele já bota um calmante nele. Nosso prota, nem é necessário mostrar sua força verdadeira, que já bota o figura aí pra mamar no chão. Enquanto ele fica ajoelhado de medo ali de nosso protagonista, ele se arrepende por ter mexido com o nosso meninão. Ele também não queria bater as botas e não queria se encontrar com o Sr. Bizonha também. Então para isso ele chega em nosso prota, dá um telefone para ele como forma de desculpas. Por sorte, ele conseguiu dar uma surra linda em nosso prota, ainda saiu pegando o número do cara. Caralho, o maluco é brabo. Com agora tudo feito, ele sai como se nada tivesse acontecido. Já agora ele precisa estar se arrumando, pois ele precisa estar se encontrando com a sua wife. Mas não é necessário ele se arrumar, pois ele aqui não precisa estar saindo até ela. Ela vem até ele. Já quando ela vê o nosso prota, ela fica um pouco de medo, pois ela vê o nosso prota só o cotoco. Mas também ela pede para que o nosso prota não enfrentasse aqueles caras de novo no X1. Já agora isso não iria acontecer mais, pois os dois ali até que se tornou amigos. O conto bolado dos dois ali que iria rolar, nem rolou. Nosso prota, logo depois daquela luta, ele vai direitinho para sua casa. Mas mesmo não tendo encontro nenhum, a nossa wife fica mais apaixonadinha por nosso man. Logo após aquela aula que aquele professor deu ao nosso protagonista, o moleque aplaude sem parar, pois ele fica feliz com essa explicação. Ele via que para conseguir aprender as coisas aqui era mais fácil, já que em sua vida passada, como um filho de um rei do universo, ele sofreu um pouco na mão do pai dele, pois para conseguir uma defesa boa, ele levava uma chicotada. No entanto, isso que o nosso protagonista falou para esse seu professor deixou ele feliz. Ele fica alegre, pois pela primeira vez, ele recebeu um elogio bom. Mas já pela porta, aquela cavalheira que era aliado daquele cara que pegou a mina do nosso protagonista estava pensando o que estará fazendo se caso as coisas fossem para um rumo ruim. Mas ela olha pela janela, olhando, ela acaba se deparando com a cena que ela não entende nada um pouco, mas ela ignora isso completamente, pois nesse momento ela recebe a ligação desse calvo aqui. O calvo só simplesmente ligou para essa nação azulzinha para que ela pudesse estar indo à sua sala, mas ela via que coisa boa não estaria acontecendo caso ela fosse lá. Enquanto a mesma estava seguindo para aquele lado, tinha outro lado, já estar vendo o nosso protagonista. O nosso protagonista aqui foi levado pelo seu professor a um lugar. Neste lugar onde que o nosso protagonista foi levado, era simplesmente para que ele pudesse estar medindo o seu poder, pois ele sempre faz essa coisa quando tem um aluno novo. Eles então começam a pedir para que o moleque entrasse dentro da máquina. O nosso protagonista ouvindo, ele entra. Eles precisavam só estar medindo sua força. Assim, ele acaba ligando o negócio. No entanto, algo começa a acontecer, pois nessa máquina nada aconteceu. Ele fica de boca aberta, mas outra do fundo aparece e diz a ele que ele nem sequer ligou a máquina, enquanto aquele lá tentava ligar a máquina. De outro lado, aquela nossa azulzinha chega no lugar onde aquele cara pediu. Chegando, ela começa a perguntar o que estava precisando. Ele simplesmente fala que comprou um novo animal de estimação. Entre todos que ele já tem, ele comprou um novo. No entanto, o novo que comprou é bem mais raro. Isto é um grilo que come coisa que é dado na boca do bichinho. No entanto, essa Kiss está ignorando essa coisa toda, mas ele já muda de papo. Ele começa a falar que estaria querendo fazer um novo torneio, e quem ganhasse esse torneio estaria ganhando uma recompensa de alta qualidade, mas para os estudantes como ela, ganharia uma coisa a mais caso essa aceitasse uma coisa. No entanto, a mesma só simplesmente bota o hack para fora. Com o hack para fora, ele manda esse bicho para longe. Mas indo embora dali, ele tenta fazer uma coisa. No entanto, ela manda um raio nesse lugar, quebrando o vidro dos seus peixes. Não querendo deixar os bichinhos fugir, ele tenta segurar, mas após consertar tudo, o seu grilinho chega perto de seu ouvido. Já chegando perto, o bichinho começa a rir do cara, mas ele não curtiu nada disso. Pegando no bicho, ele esmaga o negócio. Mas após um tempo, podemos ver aquele cara. Ele finalmente tinha ligado àquela máquina e está medindo o seu poder. Esse azulzão aí apenas queria estar ajudando o nosso protagonista. Caso o mesmo desperta como um cara fraco, ele estaria ao seu lado para estar ajudando ele. Nosso prota fica feliz ao ver que ele estaria ao seu lado, mas ele simplesmente entra dentro daquela cápsula. Entrando, o bicho liga, mas ligando, a luz surge. Em cima disso, parece 99. Eles ficam todos de boca aberta ao ver que o novo gênio da humanidade acabou de aparecer. Todas as figuras ao lado ficam sem acreditar em nosso protagonista, mas nosso protagonista simplesmente não podia estar ignorando uma coisa, pois nossa morena mandou uma mensagem ao nosso protagonista. Ela fica ansiosa, pois precisava ver que ele estaria respondendo ela. Ele então simplesmente pega o celular
e responde ela. Ela, quando é respondida, acaba ficando assim. E além do mais, ela sem querer acaba mandando umas coisas que essas pessoas ao lado de nosso protagonista entendem errado. Eles, curiosos, seguem nosso protagonista. Chegando lá, eles acabam tendo uma decepção, pois aquela lá acabou sem querer mandando aquilo. Por ter travado o celular, ela explica logo depois tudo a eles. Eles vão embora. Assim então, nosso protagonista fica sozinho, mas ela, agora sozinho, essa tenta explicar umas coisas, mas acaba se baralhando todo, não conseguindo falar mais nada. Do seu lado já aparece aquele nerd de antes, que nosso protagonista ajudou. Mas aquele cara lá, chega já então nosso protagonista, chegando perto do moleque, ele convida ele a estar indo em sua casa, pois ele tinha salvado ele antes. Por aquilo, o pai dele queria estar agradecendo ele em pessoas. No entanto, seguindo o caminho, eles acabam encontrando com dois figurantes. Ele procurava por umas certas pessoas, mas nosso prota, dizendo que nem sabe quem é essa pessoa, acaba seguindo em frente. No entanto, as pessoas que ele procurava eram literalmente parecido com o que eles acabaram de ver. Então assim, ele continua seguindo os moleques. O moleque percebe que eles estavam seguindo ele. Ele coloca algo no chão. Isto que ele colocou no chão se torna em um espelho. Eles, quando vê esse espelho, ficam surpresos, mas precisava estar passando por ali. Eles quebram aquilo. Quebrando, eles veem que aqueles moleques não estavam mais ali. Eles tinham fugido. Correndo agora, podemos ver aquele nerd. Ele fala ao nosso protagonista que aquilo lá não estaria segurando ele por muito tempo, pois além disso, ele é bastante fraco. Ele utiliza truques bastante fracos para enganar pessoas. Como uma forma de agradecimento, eles chegam numa lanchonete que o pai desse nerd trabalha. Lá, ele entrega ao nosso protagonista uma coisa para que ele pudesse comer, como forma de agradecimento por ter salvado ele de não estar falhando naquela sua escola. Ele, além disso, começa a conversar sobre outros assuntos, mas o papo vai lá e vem. Mas agora, nosso protagonista precisava estar saindo. Ele então agradece por sua ajuda em tudo. Eles, mesmo não tendo condições de estar conseguindo ficar naquela escola por muito tempo, ele queria tentar. Ele dá sempre seu máximo. Enquanto saía, o moleque já volta para o seu quarto. Lá dentro, ele acaba agradecendo a sua mãe, que foi dessa para o melhor. Ele, mesmo não conseguindo ser uma pessoa inteligente, não conseguindo despertar um hacker bom, ele quer tentar. Mas ali, o pai do moleque já aparece, dizendo que poderia estar servindo uns clientes novos que apareceram. No entanto, já chegando lá para servir eles acabam deparando com aqueles caras que estavam tentando seguir ele. No entanto, esse queria estar falando com o nerd. Mas, logo após um tempo, o pai do moleque volta. Voltando, ele vê o moleque no chão, sendo espancado por esses bichos feios. Logo após humilhar o moleque, eles queriam humilhar o velhinho também. No entanto, enquanto aquele cara fazia aquilo tudo, de outro lado vemos o nosso protagonista. Ele acaba percebendo que esqueceu o seu celular na loja. Enquanto ele pensava em voltar, na loja lá já podemos ver aqueles figurantes espancando o velhinho. Não só o velhinho, o moleque também. Os outros figurantes, quando vê isso acontecendo, acabam fugindo, pois eles não queriam estar caindo na mão daquele caras. No entanto, aqueles caras são uns caras doidos que atacam qualquer um por diversão. Enquanto aqueles fugiam, o velhinho acaba pedindo para que o moleque se agachasse, pedindo para que ele pudesse pedir perdão. Ele começa a explicar que a mãe dele foi dessa para o melhor, pois ele era covarde demais. Não podendo fazer mais nada, o nerd acaba recusando a ideia de querer se agachar a esses dois bichos feios. Ele não iria agachar a cabeça tão fácil para esses bichos. Mesmo que ele é espancado aqui, ele aguenta de boca cheia. Aqui então, ele começa a ser espancado por todos os lados. Eles utilizavam um poderzinho nele, mesmo não conseguindo mais se movimentar. Ele só lembra de sua mãe, que morreu em um acidente. Achando que também teria o mesmo fim que ela, a janela é quebrada. Lá, o nosso protagonista já aparece lascando a bicuda na cara daquilo. Aquele bicho feio acaba voando para longe. Os outros, quando vê o nosso prota, ficam surpresos. Mas nosso prota, que não está nem aí para isso. E do outro lado já podemos ver aquele cara mostrando para essa nossa azulzinha os resultados de nosso protagonista. Ele ficou surpreso que o resultado de nosso prota era tudo 100%. Mas nosso prota queria explicação. Eles simplesmente então eles estão se divertindo em espancar essa família pobre. Nosso prota, ao escutar isso, não gosta nem um pouco. Ele, com seu amigo por trás, acabam meio que querendo continuar com o que estavam fazendo. Enquanto ele continuava com aquilo, de outro lado já podemos ver a nossa azulzinha. Ela fica bastante surpresa com o poder de nosso protagonista, pois ele possuía 100% em sua estatística, coisa bastante raro para uma pessoa como aquele. Enquanto ela via isso, de outro lado já podemos ver aquela luta. O seu oponente possui uma habilidade extremamente forte com água. Ele utiliza isso em nosso protagonista, mas isso não fez efeito nenhum nele. Ele se defende. Para isso, ele vai com outro ataque, o mais forte seu. Nossa azulzinha percebeu que nosso protagonista tem o poder de estar quebrando qualquer tipo de pessoa que possui artes marciais.
De outro lado, vemos aquele cara que tentou a sorte em capturar o nosso nerdinho. Ele acaba meio que levando uns belos socos na cara. Após uma sequência, podemos ver o resultado do bicho. Enquanto aquele bicho feio era espancado, o nosso nerd lembrava do sofrimento todo que teve. Ele desejava que isso apanhasse um pouco mais. Nosso protagonista acata a sua ideia. Ele espanca o bicho. Assim, no fim, ele lasca o soco final. Seu soco foi capaz de mandar isso fora da parede. Mas mesmo depois de ser totalmente espancado, o bicho ainda queria apanhar mais. Esse dizia que ainda não desistiu. Ele queria estar pegando o nosso protagonista de novo. No entanto, ele voltaria com outro grupo de pessoas mais fortes. Nosso prota, irritado já com esse cara que não calava a boca, simplesmente chega perto dele, lascando uma bicuda nesse lugar. Ele fica quietinho. O último que ficou pra trás, que era companheiro daquele bicho feio, veio aqui só pra estar recuperando o moleque. Ele não queria lutar. Não querendo, ele simplesmente pega o outro que apanhou bonito, colocando em suas costas. Ele começa a andar em uma direção, mas ele pediu para que nosso prota tomasse cuidado, pois agora uma outra organização estará seguindo ele. Mas nosso protagonista acaba meio que sendo agradecido por nosso nerdinho. O nerdinho agradece ele por ter salvado ele novamente, mas nosso prota ignora tudo, pois ele só veio até esse certo lugar para recuperar uma coisa sua. Além do mais, ele não ajudou ele porque quis. Ele pede uma coisa para que esse nerd fizesse. Ele pede para que ele pudesse treinar. Ele nesse momento é bastante fraco, qualquer pessoa derrota ele, pois rancor e ódio não leva ninguém a lugar algum. Saindo, vemos aquele lá dizendo que estaria fazendo o que ele pediu. Em outro lugar, podemos ver o nosso protagonista colocando uma roupa em um certo lugar. Lá, ele lembrava dos seus pontos que ele acabou de ganhar. No entanto, ele acaba pensando que ainda estava fraco. Ele utilizou uma habilidade que conseguiu defender todas as suas, que eram bastante fortes. Ele precisa estar treinando a habilidade da aquele bicho feio. Conseguiu defender fácil dele, pois ele utilizava uma água de alto nível. Mas ele acaba lembrando que esqueceu de pegar o seu celular, onde que ele deixou antes. Enquanto ele ficava pensando nisso, de outro lado já vemos esse. Esse recebe a ligação desse moleque. Ele estava na casa das primas, enquanto ligava para esse certo cara. Esse falava de uma coisa, mas em outro dia já podemos ver o nosso protagonista em sua escola. Lá, eles acabam meio que organizando um grupo. Nosso protagonista, mas outros líderes estariam meio que treinando outras pessoas. Alguns discordam, mas do nada eles acabam meio que recebendo uma missão nova. Esta era aparecer num campo. Lá, algo começa a aparecer. Este era um bicho evoluído. Ambos ficam surpresos com isso, mas de lá dentro já surge essa praga. Essa coisa dizia que era alguém importante do lugar. Ele agora será basicamente o treinador de todos. Eles estariam seguindo ele mesmo não querendo. Caso não queira, era só simplesmente pegar o mic. Pegando esse microfone, ele poderia estar refutando o moleque, mas ninguém quis segurar aquilo. Eles não, mas nosso protagonista segura no fim. Mas aqueles que desistiram de não querer pegar o mic acabaram recebendo um recipiente. Este era um presente um pouco meio que pesado para algumas pessoas iniciantes. Esse terá o objetivo de entregar aquilo para as pessoas, mas ele recusava. Mas esse dizia que estaria utilizando seu cargo de alto escalão para estar protegendo ele. Enquanto aquele lá era protegido por esse para estar dando algo a alguns moleques, de outro lado ele acabou parando, pois precisava estar vendo o seu moleque lutando contra o nosso protagonista. Ele acaba falando ao nosso prota se ele teria coragem de estar batendo nele. Ele até ameaça o moleque, mas como o nosso protagonista nem liga para ninguém, ele simplesmente encaixa um soco na cara desse bicho. Ele voa para longe. Outro lado do fundo que assistiu isso tudo fica sem acreditar no que acabou de ver. Todos os figurantes do fundo ficam de cara aberta com o negócio que acabou de acontecer aqui. No entanto, aquele lá acaba meio que ficando irritado com essa situação. Ele entrega o papel para o nosso prota, pois ele estaria batendo as botas nesse momento. Mas para parar esse bicho, vários dos melhores alunos desse lugar aí, professores, se juntam para parar o bicho. Mas nem mesmo isso foi capaz de parar aquilo. Ele passa facilmente por eles. Mas vendo o nosso protagonista, ele se controla facilmente. Chegando perto dele, ele começa a botar uma aura para fora. Ele começa a perguntar a ele do que ele acabou de fazer. Mas ele simplesmente responde que quando mais forte ele for, ele estará lutando contra qualquer um tipo de pessoas, deixando ele muito mais irritado. Deixando o hacker para fora, ele simplesmente ignora a existência de nosso protagonista. Esse fica surpreso, pois nosso protagonista não estava ligando para sua presença, mas nosso protagonista estava a fim de querer tomar um cargo de líder de alguém. Esse que possuía escuta isso, mas fingir que não escutou. Após isso então, nosso protagonista nessa escola se torna um rei, ou algo do tipo. Ele aqui nesse momento já é cercado por esses dois bichos feios. Eles queriam literalmente monopolizar o nosso protagonista. Na sua mão, eles tinham uma pele que estaria valendo uma quantidade boa no mercado. Eles mostram a esses caras, deixando eles bastante felizes ao ver que aquela pele valeria mais de 500 mil.
No entanto, eles queriam estar vendendo isso ao nosso protagonista. Mas nosso protagonista não tinha essa grana nesse momento, mas ele tinha umas coisas que valia muito mais que aquilo. Só que nosso prota não queria estar conversando com eles. Ele pede então para que uma outra pessoa do fundo, essa aqui, conversasse com ele. Ele, logo após aceitar, convida ela para estar conversando com o nosso prota. Antes de começar com a conversa, ele pede para que ela pudesse trazer uma mala. Nessa mala tinha uma coisa lá dentro que valia o olho da cara. Esse bruto nesse momento fica com uma cara feliz, pois via que estaria ganhando na frente do nosso protagonista. Na sua frente possui uma porção bem rara que nosso protagonista ganhou daquele bicho que queria espancar o nosso protagonista agora há pouco. No entanto, esse aceita meio que vender ao nosso protagonista aquilo, ou trocar. Ele pega literalmente aquela pele que iria dar ao nosso prota e nosso prota daria essa coisa a ele. No entanto, enquanto aquele lá estaria pegando já nessa coisa que nosso protagonista estaria dando a eles, um tiro acerta o seu braço, caindo. Na frente, na porta aqui, vemos esses caras que se passavam por uns ladrões doidos. Eles resolveram entrar nessa escola para roubar essa coisa, mas a ideia de querer pegar, eles não conseguem, pois nosso protagonista não estaria deixando. Enquanto aquilo rolava, já dentro de um trem podemos ver o nosso protagonista. Nosso prota estava com aqueles dois caras que eram basicamente os maiores nas suas escolas. Eles nesse momento estavam basicamente treinando. No entanto, do seu lado, aquele cara que pediu pelo um soco bem dado na sua cara, estava olhando para o nosso prota. Mas nosso prota começa a olhar para ele sem parar. Enquanto ele pensava que nosso meninão estava doido, vemos o nosso meninão doidão para estar socando ele, pois via que esse cara possuía uma habilidade de água. Ele só queria uma coisa de nosso prota. Ele só queria que esse moleque socasse ele. Mas ele recusa a ideia de querer socar o nosso protagonista. Mas após recusar, podemos ver ele chegando em um canto. Neste lugar era basicamente na borda da linha vermelha. Esse lugar era basicamente o lugar mais perigoso. No entanto, já chegando no lugar onde eles queriam estar chegando, um dos guardas pede para que ele pudesse ir embora, pois nesse momento havia algum dos monstros fortes nesse lugar. Mas um dos seus professores simplesmente mostra uma coisa. Isso deixa que eles pudessem passar. Assim, entrando, esse cara começa a bolar um plano. Se caso uma das bestas aparecesse, os caras que estariam com ele estariam se unindo para estar lutando contra o Mo. Eles bolam um plano até que infalível. Os outros que escutou esse plano ficam com os olhos abertos, ansioso para estar caindo na mão contra os bichos. Mas assim do nada, aquele azulzinho começou a bolar uns planos bizarros. Mas enquanto olhava para o nosso prota, o bicho estava olhando para ele. Nosso prota ainda nesse momento queria estar aprendendo a usar a habilidade de água. Ele precisava da ajuda do azulzinho, mas o azulzinho não queria estar ajudando mesmo assim. Entrando num tipo de fusão doida aqui, ele acha que o moleque endoidou de vez. Mas isso deixou o bicho azulzinho com vergonha. No entanto, acima deles havia um monstro extremamente forte. Esse aqui inventa uma ideia que estará fazendo nosso protagonista virar comida desse bicho. Enquanto ficava pensando nisso, acima dele já aparece o monstro. Para isso então, ele utiliza aquilo sem querer na cara de nosso protagonista. Porém, aquilo não era cheiro, em si um flash, deixando todo mundo cego. Como deixou todo mundo cego, aquele azulzinho acabou sendo pego por aquele grifo. Sem poder fazer nada, eles acabam tentando defender aquele azulzinho, mas já era tarde, pois por trás deles apareceu dois lagartos. Após um deles ser basicamente ferido grave, ele pede por ajuda. Na base inicial, já podemos ver aquele doido Cal. Ele acaba meio que recebendo essa na porta. Ela queria estar meio que pedindo ajuda a ele para ajudar os outros que estariam em perigo, mas vendo que não poderia estar saindo, ele pede para que ela pudesse estar indo lá. Saindo, vemos esse cara endoidando um pouco. Doidão da vez, ele acaba andando pela sua escola. Andando lá, ele acaba encontrando uma carta. Este era daquele filho seu, mas lá ele escreveu que estaria fazendo uma surpresa a ele. Ele tenta ligar, mas lá ele via que a surpresa não era boa. Assim então ele sai correndo. Enquanto corria dentro do trem, podemos ver aqueles lá vendo que estaria demorando para estar chegando lá, mas por fora aquele cara passa correndo. Enquanto isso lá, podemos ver o estrago que estava rolando. Eles estavam em uma baita desvantagem. Então para ninguém morrer, uma Aloyzinha gruda por trás de nosso prota. Ela começa a voar. Voando, ela começa a pedir ajuda às outras pessoas. Lá, via que monstros extremamente fortes apareceu na zona um pouco vermelha. Como então não poderia estar ficando no chão, ela estaria voando para um lugar seguro. Mas voando para um lugar seguro, nosso protagonista começou a perceber que o cara da água lá estaria em perigo. Ele poderia morrer. A única chance de aprender a habilidade da água estaria sumindo. Para isso, ele acaba se soltando dali. Caindo no chão, ele acaba caindo em cima de um dos monstros que logo após tinha aparecido. Após aquele grife ser morto por esse monstro. Pois nosso protagonista via que era muito mais forte. Ele salva esse azulzinho, deixando o azulzinho bastante fiel ao nosso protagonista. Mas para saber se nosso protagonista estará descendo cacete nesse bicho, essa daí nós teremos que deixar para uma próxima parte. Só que para nós ter uma próxima parte, nós teremos que deixar uma meta de like. Eu peço a vocês deixassem 500 likes. Se vocês bater a meta de 500 likes, eu trago a vocês uma parte 2. Então, não vemos por aí, né?